conversar de toda a galáxia. Hoje nós temos a presença de um nerd intergaláctico, mais conhecido como Breno! Oi! Breno é um grande companheiro meu, que a gente aqui tem grandes discussões nerds. A gente gosta muito de bater papo sobre super-heróis, sobre séries, sobre filmes, sobre os mais diversos assuntos relacionados a esse maravilhoso universo. E eu acho que eu tô com cara de tonto, eu não sei porque que meu olho tá fechando e eu tô achando que eu tô com a cara fechada. Não tô não. Tô não? Tô com a cara bem alerta? Eu tô com sono, o cara que tá com sono do caramba. Mas é isso, minha gente. Então eu chamei o Breno, convidei o Breno aqui para participar do nosso vídeo, do nosso canal Quadriculado. É uma grande honra ter você aqui, Breno, Valeu, com a gente. Obrigado. As discussões que a gente tem são muito filosóficas, são muito, né, como é que eu vou dizer? A gente entra no âmago dos personagens. Eu acho que a gente pensa mais do que até os próprios autores dos personagens. A gente fica conjecturando o que vai acontecer, principalmente no universo Marvel, no universo DC. A gente fica conjecturando o que vai acontecer com as séries, o que poderia ser feito, o que poderia deixar de ser feito, enfim. E aqui a gente resolveu falar sobre isso, como a gente fala no nosso dia a dia, normalmente. Breno, eu te convidei aqui porque você sabe muito bem que eu respeito e muito as tuas opiniões. Aliás, impressionante como as nossas opiniões em relação a esse universo são muito parecidas, né? A gente discute pouco, a gente conversa mais, discute pouco, né? Discussão mesmo calorosa a gente nunca teve, uma coisinha ou outra que a gente gosta um pouquinho mais do que o outro, mas acaba que a gente complementa os nossos conhecimentos em relação a esse universo. Mas eu gostaria que você mostrasse, dissesse para os nossos quadriculanos qual é a tua vibe, o que te move nesse universo, o que te levou a gostar desse universo. Fala um pouquinho de você aí, cara, pra mim. Fala, galera, tudo bom? Eu comecei nesse mundo, né? Muito por conta do Homem-Aranha. É um cara que abriu as portas do universo geek, né? Hoje geek, né? Mas o universo da HQ pra mim as portas foram abertas pelo Homem-Aranha. E eu gostava muito de desenhar. Eu sempre gostei muito de desenhar. Então eu via no quadrinho uma oportunidade de representar o que eu queria no papel, né? Então eu olhava vários quadrinhos, ficava impressionado com os desenhos, né? A editora abriu com aqueles quadrinhos maravilhosos. Os formatinhos. Isso. Então daí começou. E aí deslanchou. Depois que eu vim acompanhando quadrinho durante 16, 17 anos praticamente. Aí eu comecei a entrar no mundo dos board games, né? Dos jogos de tabuleiro, dos jogos de miniatura, que aí eu fiquei completamente fissurado, né? Hoje eu sou colecionador do HeroClix. É um jogo muito mais, que tem uma gama absurda de miniatura, né? Que traz todos os personagens que muita gente nem conhece, né? Então ele retrata a era de ouro dos quadrinhos e por aí vai, né? E hoje os filmes, graças a Deus, os filmes eles estão trazendo tudo que a gente pôde ver como criança. Exatamente. Na telona. E que a gente não esperava, né? Porque assim, no meu caso, a gente sempre sonhava em ter longa-metragens a esse respeito, mas na época nós tínhamos apenas as séries, como o Incrível Hulk, o Homem-Aranha. O que mais que nós tínhamos? Pequenas séries também de pequenos heróis que a gente nem conhecia tanto, mas que eram colocados bem em voga, assim, mas que hoje a gente vê um sonho realizado, colocado em carne e osso e de uma maneira que respeita tanto aqueles que já liam os gibis, os puristas como a gente, eu acredito que nós podemos nos considerar dessa forma, quanto a galera que está começando agora, né, e que está tendo o primeiro contato com esse mundo. A gente também aproveita para falar dos 10 anos da Marvel, né, que realmente isso mudou completamente a indústria do cinema. Hoje os grandes filmes são filmes com uma temática nerd. Um ponto também que eu gostaria de falar, o Breno a gente foi a primeira edição da CCXP,
né? E pra gente foi mágico e assim, até hoje, né? Isso tomou uma proporção muito grande. Só que a gente aqui, como nerds puristas, para vocês verem, a gente já investiu nisso sabendo que ia ser um grande sucesso. E não teve como ser diferente. E a gente viu também o crescimento dessa convenção, que acabou realmente trazendo atores que a gente não imaginava que a gente fosse ter contato algum dia, né? Eu tive, por exemplo, o prazer de conhecer os meus maiores ídolos, que realmente são os quadrinistas, são os desenhistas, são os roteiristas, são os coloristas que participavam daquele Arctic Alley. E a gente, de repente, estar em contato com esses caras é mágico. E os caras são bons, né? E os caras são excelentes. São excelentes tanto artisticamente falando, né? Quanto também pessoalmente. A gente tem uma ideia assim, de repente, pô, como é que devem ser os caras, como é que deve ser o papo deles, como é que é o processo criativo deles. Pô, e os caras são gente como a gente, e isso é ótimo. A gente conheceu o Khal Drogo. O Khal Drogo, a gente conheceu. Você conheceu aquele Lino Fatioli, né? Lino Fatioli. Eu não cheguei a falar com ele. O Sean Austin. O outro também, a gente falou com o Seu Barriga. Seu Barriga. O Seu Barriga foi ele gostou da minha camisa lá, a camisa do Kelvin. Ah, sim, verdade. E ele falou, né? Ele falou o nome da camisa. Gostou pra caramba. Pô, é muito legal. Eu falei pra ele que, pra mim, naquela CCXP tinha sido a maior honra ter conhecido o Seu Barriga. Ele me agradeceu, assim, com muito carinho, muito emocionado. Pô, foi muito legal. Foi mágico, né? Todo momento ali dentro é único. Né? Então ele não se esgota, né? Você vai conhecendo aquelas pessoas e todo ano eles trazem uma novidade. Cara, conhecer o Frank Miller pra mim foi assim, emocionante. Eu tive uns percalços lá pra conhecer o Frank Miller, né? Enfim, mas graças a Deus a gente conseguiu ter um bom contato com ele lá. Infelizmente a gente não tem as fotos, né? Eu até procuro até hoje. Se você, quadriculano, tiver alguma foto lá do evento, do segundo evento lá da CCXP, do segundo ano da CCXP, né? Foi a CCXP de 2015. Se tiver alguma foto do Frank Miller, naquele momento de autógrafos, principalmente do domingo à noite, eu fiquei o tempo todo, quem sabe, eu consigo uma foto, porque eu estava com ele o tempo todo. Eu fui o último a receber os autógrafos do Frank Miller, né? Porque eu fiz a distribuição dos autógrafos a outras pessoas. Ele assinou cerca de 20 posters e assinou o meu com dedicatória. Só que eu, perto dele, não tinha como tirar foto, porque era proibido. Mas teve muita gente que quando eu estava próximo a ele, tirou fotos do lado de fora. Então, se você for um deles aí, eu já faço esse apelo, já aproveito aí pra me dar essa foto aí, porque eu não tenho fotos com ele, apenas o autógrafo, o que já é um grande, já é maravilhoso, né? Ele autografou o pôster oficial da CCXP, que foi de responsabilidade dele lá, ele que desenhou. Eu acho ótimo, né, que fez a Mulher Maravilha ali do Cavaleiro das Trevas 3, que se você não leu, vale a pena ler, que eu gostei muito também dessa história. Não bate muito o Cavaleiro das Trevas 1, né? Mas é Batman, né? Mas é Batman, né? Vai fazer o quê? Aí a gente vai ter que discordar que eu não sou muito do Batman, né? Mas... Por quê? Não, porque eu sou mais Superman é o cara. É mesmo? Caraca, eu sou o Batman. E vai ter gente que vai aplaudir, sabe? Tem uns caras que me chegam assim e falam, pô, tu fala do Batman, eu só gosto do Batman. Eu falei, cara, mas é o Batman, cara. Aí quando alguém fala, o Superman é muito melhor, aí eu falo assim, pô, cara. Aí pronto, vai ter muita gente que vai te apoiar, legal, o Superman é puro coração, né? O cara apesar de ser um alienígena e que tem um poder absurdo, ele tem a bondade dele, ele consegue superar a força que ele tem. Então, eu acho ele não, isso eu não vou negar. Não, eu adoro o Superman. Eu adoro o Superman. Não tô falando de diferente, não. Mas o Batman, cara, eu sei lá, ele me cativou muito. Pra você ter uma ideia, a primeira edição do Cavaleiro das Trevas eu tenho ela original, que saiu em 87, né? Lá nos Estados Unidos saiu em 86 e no Brasil saiu em 87. Eu ali explodiu minha cabeça. Eu li ali e eu falei, pô, caramba, o Batman contra o Superman rivalizando, sabe? Existia uma questão política muito pesada em cima daquelas histórias que, assim, eu falei, caramba, isso é isso
que eu senti falta no filme Batman vs Superman. Ah, sim. Sim. Esse é o... Esse, esse pontinho aí... Quadriculando sabe que eu sou um apaixonado pelo Batman vs Superman. Por causa dos personagens. Mas eu não discordo que o filme parece uma colcha de retalhos. Então... E as justificativas são meio estranhas. Como é que a Lois estava lá? Por exemplo, isso. Não tem como. Não, é a Lois jogar o cetro e depois tentar catar o cetro, quase morrer por causa disso. Até pensei que o Aquaman ia aparecer ali. Podia. Ficaria mais plausível do que a coisa que aconteceu ali, né? Mas enfim, cara, eu gosto do Henry Cavill. Eu não gosto muito do uniforme do Superman. Não gosto, eu gosto mais do Batman. Eu acho... Pronto, vai criar polêmica. Eu acho Ben Affleck o Batman definitivo. Infelizmente, pelos rumores que estão acontecendo, que a gente está ouvindo, ele vai sair do universo DC. Mas a gente vai ter o Joaquin Phoenix como Coringa. Eu sou fissurado no trabalho do Joaquin Phoenix. Então, é um ator hoje de primeira linha, de primeira categoria. E quando anunciaram que ele ia ser o Coringa, na época ele tinha sido anunciado inclusive para ser o Doutor Estranho. Só que, acabou que o Benedict Cumberbatch recebeu, né? Eu acho que também foi um apelo dos fãs. O Benedict Cumberbatch estava em alta. E é bom ator. Né? É um excelente ator, eu não falo diferente. Eu assisti o filme dele do Jogo de Imitação, que é um filme excelente, né? E a austeridade dele em tela, né, o porte inglês, aquela coisa toda, realmente tem tudo a ver com o Doutor Estranho. Eu gostei muito. Ele é o doutor, né? Ele é o Doutor Estranho. Só que, óbvio, como já disse até pro pessoal de casa, eu gostei muito mais dos personagens, de cada um dos personagens no filme do Guerra Infinita. Eu acho que cada um deles deu o máximo de si no filme do Guerra Infinita. Eu acho que o Doutor Estranho foi o Doutor Estranho no Guerra Infinita. Principalmente naquele momento que ele faz aquela magia, que ele está multiplicado e ele faz... Cara, aquilo ali é muito Doutor Estranho. O que é Guerra Infinita, né? O que é Guerra Infinita, cara? Guerra Infinita... O melhor filme do universo geek existente no ele universo. É o filme definitivo dos super-heróis. Eu posso dizer isso também. E é claro, o pessoal também achar diferente, pode mandar pra gente aí um comentário dizendo: não, o melhor filme é a Pantera Negra. Não. Aí eu falei: o melhor filme é Esquadrão Suicida. Porra, já ouvi. Cara, eu já ouvi gente me dizer que Esquadrão Suicida. Esquadrão Suicida é melhor que Batman vs Superman. Eu já ouvi falar, cara. Aí não dá. Não, se a gente for colocar os personagens, Arlequino, com certeza. Mas era direto, cara, muito. Que Coringa não o Jared Leto é ruim, mas o Coringa dele é muito cafetão, cara. Ele é muito cafetão. Porra, o Coringa pra mim... Eu não consigo, cara, assim, o Coringa... muita gente já me falou que é legal a questão visual. Eu não discordo, que eu acho que a questão visual é legal, mas eu não consigo admitir, por exemplo, um Coringa tatuado, cara. Não dá, porque pra mim... Ele é muito insano pra ficar tendo tatuagenzinha, assim, principalmente com escritos, assim, eu acho... não tem cabimento. O nível do vilão, né? Um vilão totalmente insano, que consegue aparecer isso com o Batman Cavaleiro das Trevas 2, né? Isso. Que, poxa, Coringa do... Me fugiu o nome dele agora. Heath Ledger. O cara explodiu um hospital. O cara é insano. Numa cena improvisada. Não sei se você sabe que é aquela cena da explosão que ele tenta... Ela falhou mesmo. É impressionante. E ele conseguiu capturar ali muito Coringa. Ele realmente encarnou o Coringa. Ele queimar aquela torre de dinheiro lá. Sim. Ele não é herói pequeno, né? Ele não é um vilão pequeno, até porque ele se coloca como um... ele fala assim, não é por isso que eu faço essas coisas, é por uma questão ideológica, assim. Cara, é muito legal, Eu, assim, realmente, assim, eu não consigo dizer que ele foi o melhor Coringa, porque quando o Jack Nicholson foi o Coringa, eu também achei que o Jack Nicholson foi uma interpretação magistral. Eu gosto muito do primeiro Batman. Eu dou a importância devida ao Tim Burton por ter comprado a ideia do Batman
eu gosto do Michael Keaton, apesar de que realmente existiam atores na época que teriam mais garbo, mais postura para ser o Batman. Então, mas eu não deixo de gostar do Michael Keaton e eu valorizo muito esse filme por causa da importância que ele tem até hoje. Que é um filme que realmente mostrou que um filme de super-herói, e ele foi o primeiro grande filme de super-herói, mostrou que que o filme pode realmente ser rentável. Né? Tanto é que o Jack Nicholson, inclusive, teve na época foi revolucionário, porque o Jack Nicholson, ele recebeu, isso virou moda depois, tanto é que o Robert Downey Jr. ficou milionário com isso, ele recebia um salário proporcional à renda do filme. Então ele ganhou muito dinheiro porque o filme do primeiro Batman fez muito sucesso. E o Robert Downey Jr. embarcou nessa nos Vingadores. E aí, meu amigo, foi o maior cachê do ano, foi o dele. E durante alguns anos. Né? Ele foi um ator mais bem pago. Homem de Ferro 2. E não que ele mereça, porque eu vou ser bem sincero com você. Eu sempre gostei do Robert Downey Jr. como ator. Eu sempre achei ele um ator desvalorizado. Até por causa dos problemas que ele teve e tal. Mas mesmo antes, eu achava que os filmes que ele fazia, como com as comédias românticas dos anos 80, mas que ele mostrou para que veio no Chaplin, por exemplo. Eu acho o Chaplin um grande filme dele também. Que ele até concorreu ao Oscar. Mas ele é um grande ator. Eu sempre achei o Robert Downey Jr. um grande ator. Tanto é que quando houve quando cogitou-se ele ia ser o Homem de Ferro, eu falei, porra, a Marvel tá começando muito alto. Porque ele ia querer mostrar serviço. Parece aquele jogador de futebol que passa muito tempo sem jogar e quando entra ele decide. Né? Fome de bola. Não, foi o caso dele. Foi o que deu início, né? A primeira fase Marvel aí. O Robert Downey Jr. realmente ele é um cara que ele vestiu a camisa, ele, além de ser um excelente ator, ele incorporou o personagem. Sim. Apesar de certas coisas no andar, né? Como a gente falou na terceira fase Marvel, eu não concordar muito dele ser tão o líder da equipe Vingadores, né? Porque, a meu ver, o líder em si é o Capitão América. Com certeza. E ele mostrou isso no filme agora Guerra Infinita. Com certeza. Então, assim, claro, ele fez muito sucesso, foi, acho que, da trilogia do Homem de Ferro, foi ele que mais fez sucesso entre os personagens da Marvel ali, roubando a cena mesmo, porque a gente sabe que o Homem de Ferro é um personagem D, C, mais ou menos, né? Uhum. Quem é o Homem de Ferro? Sim. Comparando com ele com o Homem-Aranha. Desceu, eu falei, caraca, DC, cara. Ele dá cara de DC. Mas ele é o personagem dessa linha, sim. Dessa linha. Fora aquela história, né, a gente que acompanha os quadrinhos, né, o pessoal vai se identificar, em que a gente sempre vai colocar o demônio da garrafa, Extremes. Eles usaram muito Warren Ellis, né? O Warren Ellis, que é o criador da Extreme, que é justamente das nanopartículas, né? que trouxe uma nova roupagem, uns quadrinhos para o Homem de Ferro. A gente que acompanha o Demônio da Garrafa é uma grande história, talvez uma das 10 grandes histórias do Homem de Ferro. E, cara, assim, a gente sabia, né, essas histórias eram isoladas. Ele nunca foi um personagem de grande... Até porque, cara, eu nunca fui muito fã do Tony Stark. Eu acho que ele era muito, sei lá, cara, não playboyzinho, mas como é que a gente chama? Bossalzão? Boçal. Ele era muito boçal. Então, o pessoal, apesar de eu saber que o Homem de Ferro, ele foi... o Homem de Ferro, o Tony Stark, né? Foi baseado, não sei se você sabe disso, que ele foi baseado no tal do... como é que é o Howard, né? Howard Hughes. Que é o aviador, né? Isso, o aviador que foi retratado. Ele foi baseado no Howard Hughes, né? Uhum. E o Stan Lee ele fala isso abertamente. Só que ele nunca foi um personagem realmente... Pô, apesar também de ele ser
fundador também, fazer parte da primeira formação dos Vingadores, né? E é engraçado isso, né? Porque a primeira formação dos Vingadores são de personagens que muitas vezes o público brasileiro não conhece. O Homem de Ferro era um caso. A gente comprava aqueles bonequinhos que eram durinhos, né? De burraco, de plástico. Eu tinha o Homem de Ferro como um dos grandes heróis. Assim, eu gostava muito, principalmente da parte clássica do Homem de Ferro. Mas os outros, assim, pô, Vespa, Homem-Formiga. Quando o Homem-Formiga apareceu, cara, assim, meu coração explodiu, porque eu falei, cara, porra, o Homem-Formiga pra mim é de uma importância muito grande. E, sinceramente, a gente até já conversou sobre isso, eu sei sua opinião sobre o filme do Homem-Formiga, que é a mesma da minha. Eu acho um baita de um Filmaço. Eu acho um baita de um filme. Infelizmente, assim, muito subestimado, né? E eu acho um dos melhores filmes. O filme é muito bom, Da Marvel. Eu acho muito bem construído. Mas é isso, meu amigo. A gente, se deixar, a gente vai conversando aqui sobre assuntos desses daí e a gente, é pra vocês verem como é que a gente tem uma sintonia em relação a esses universos. A gente falou muito mais da Marvel, citamos alguma coisa da DC, né? Gostamos muito de Vertigo também, né? Pô, eu às vezes eu acho que eu gosto mais que ele. Gosto. Eu gosto de Constantine, já te falei isso, eu gosto de Etrigan, eu gosto de Monstro do Pântano. Nossa, Monstro do Pântano pra mim é uma obra-prima, o Alan Moore arrebentou nisso. Né? Mas a gente tem em comum o Watchmen, que realmente chegou também com o pé na porta. Por isso, cara, por isso eu falo, me desculpa, gente. Todo mundo criticou o Scott Snyder, o Zack Snyder, desculpa. Scott Snyder é quadrinista, tá? Eu sempre confundo um com o outro. Às vezes eu até perguntar se são irmãos ou algum parentesco. Pode ser. Porque o Scott Snyder é um dos grandes quadrinistas da DC. Ele fez aquela série que eu adoro. Aliás, se você não leu, e se vocês não leram, eu recomendo e muito. A Corte das Corujas. Eu li, claro. Pô, caramba, eu acho muito boa aquela história. Eu acho muito boa. A série Corte das Corujas eu acho excelente. E o Scott Snyder foi o grande idealizador da Corte das Corujas, né? Que trouxe uma renovada assim, no personagem do Batman, porque a história é realmente, os vilões da Corte das Corujas são pesados, né? São pesados, são muito Inclusive pesados. O filme é muito bom também, né? Que retrata, eu não tô lembrado do nome do título do filme agora. Do desenho longa-metragem? Isso. Eu não me lembro também. Mas o desenho. Eu não me lembro. O nome não tem a ver, o nome do filme não tem a ver com Corte das Corujas. Não tem. Mas é muito bom. É o cara tá batendo horrores, né? Aliás, isso é assunto pra gente conversar depois, porque a gente. Aí é pra mais um vídeo, a gente discutir sobre os longa-metragens da Warner em relação a desenhos. Isso. Que são Top 10. cada um melhor do que o outro. Assim, né? E que é uma coisa que eu acho que a Marvel. Não é que a Marvel peca, mas ela não atende tanto a expectativa dos puristas. E eu vejo que a DC ela já faz aquilo para a pessoa que gosta e que quer ver determinadas coisas em relação ao Batman, ao Superman, à Mulher Maravilha. Eu acho que a Warner ela se sente um pouco mais livre no desenho, né, no longa desenho, e ela realmente coloca o que tem no quadrinho no desenho. Né? Isso que é legal. Sem dúvidas a DC, em termos de desenho animado, longas, não tem como a Marvel chegar perto, por enquanto. Também acredito nisso. Mas existe um porém. Por que a Marvel faz isso? Porque é Disney, né? Isso. Então aí ela tenta, de uma maneira ou de outra, atingir o maior número de... Cativa. Exato. E traz pro cinema. Exato. Né? Isso. E aí a gente não discute que hoje os quadrinhos e os desenhos da DC são o que as séries e os filmes da Marvel, né, eles rivalizam muito. Então, e quem ganha é a gente. Quem ganha é a gente. Não tem jeito. Quem ganha... Pô, se a DC ela é boa nos quadrinhos e boa no... Que bom. Maravilhoso. Que bom. E não que eu estou dizendo que os quadrinhos da Marvel não são bons. Eu vi boas histórias ultimamente, mas eu vejo que a DC ela tem um capricho maior em termos de roteiro, de psicológico mesmo dos personagens. Eu acho muito mais profundo, muito mais as questões. Você falou muito bem no início a respeito do Superman, essa questão, convenhamos, o Superman pode tudo.
E se não fosse a bondade dele, né? Ou seja, quem é o grande inimigo do Superman? Não é o inimigo, mas quem é o grande imitador do Superman é o próprio Superman. Ele tem uma moral e não é assim com a gente também, por mais que eles sejam alienígenas, não é assim, a gente não tem essa questão da moral e tentar realmente melhorar os princípios. Pô, o Superman é isso. O Batman não, o Batman deslocado. Pô, deslocado, cara. Por que ele não finaliza logo? Você pensa que ele já finalizou o Coringa já umas 3 histórias. Já. Eu não vou dar spoiler aqui quais são as histórias, que ele já matou o Coringa, mas assistam os desenhos, leiam os quadrinhos para vocês saberem. Leiam os quadrinhos. Leiam os quadrinhos. Leiam a base, leiam a fonte, leiam a origem, né? O tudo. Né? É lá onde está tudo, né? Onde começou tudo. É onde começa tudo. É onde começa tudo. E nada vai, assim, eu vou dizer, tudo é consequência, né? Então, por mim, eu falo isso. Nada vai superar os quadrinhos. Até porque a leitura, né? E aí vai... como é que se fala? Hoje, crianças, nós aprendemos que a leitura é importante para que você possa trabalhar o seu lado imaginativo. Então, você fazer a leitura de uns quadrinhos, você trabalha muito mais. E aí você consegue também extrair mais dos personagens. Porque é desenho, você não pode colocar isso numa tela porque isso custa caro. Mas se você quer riquezas de detalhes e assim, um pouco mais de ousadia, leia os quadrinhos. Tem sempre que ler os quadrinhos. Aí, realmente, até mesmo os quadrinhos antigos, graças a Deus também, que a Salvar, né, aquelas empresas, oportunizaram a gente de poder trazer tudo isso em formatos encadernados, mas que importa pra gente são as histórias. É claro, eu tenho gibis originais, perdi alguns e ter de volta esses gibis, como por exemplo eu li ainda há pouco A Queda de Murdoch, que é o quadrinho essencial do Demolidor, que é um dos meus personagens favoritos também. É muito boa essa história. Essa história ela é instigante, e tem uma questão de perdão, envolvimento, de vingança, de perdão muito forte, assim. Cara, que história. Eu acho... Frank Miller, né? Frank Miller vai falar o que de Frank Miller? O cara é um grande roteirista, é um grande desenhista. Tem muita gente que torce o nariz pra arte dele, eu acho a arte dele fantástica. É diferente. É diferente, pô. É diferente, tem espaço pra todo mundo, imagina todo mundo desenhasse da mesma forma. Aí não tem jeito, né? E a gente tem que valorizar isso aí. Mas se deixar, a gente vai ficar o dia todo falando sobre isso, cara. A gente vai ter que fazer vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, vídeo 4, vídeo 5, continuação. 6, as continuações, exatamente. E é isso aí, meus quadriculandos. Se vocês gostaram dessa proposta, curtam, compartilhem, comentem e se inscrevam, sem esquecer de ativar a sinetinha para vocês não perderem nada do que acontece em todo e qualquer quadriculado. Breno, obrigado pela tua presença, cara. Eu que agradeço mais uma valeu. vez aí. Nota 10. Breno, tu não tem um negócio não, cara, de... Quer falar não sobre o negócio? Agora tá meio mais ou menos. Mas futuramente aí a gente vai ver as coisas. Então tá beleza, cara. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. As nossas discussões, eu pelo menos entendo dessa forma e acredito que os quadriculantes são muito de alto nível. A gente é de quem gosta realmente, é bonito de ver, tá? E não se engane, cara, tem uma geração nova aí que eu já tive contato. Chegando com tudo, né? Estão gostando e estão procurando saber e se amarram nisso que a gente falou. E essa galera também está convidada. Se quiser aqui sentar com a gente, para a gente poder conversar sobre esse assunto, vocês todos são sempre muito bem-vindos, tá? E eu vou deixar as pedidas para o nosso querido Breno. Valeu, galera. Obrigado aí. Foi, assim, sensacional participar desse vídeo. Agradeço demais, Ricardo, aqui. Poxa, sem palavras. Conversar com um cara que entende muito do assunto é sempre muito bom. Não, entende muito, saca muito. O cara é muito bom mesmo. E espero que o canal ele vá só subir e vai dar muito certo. E se precisar de mim para que isso aconteça, eu vou estar sempre junto. Eu sei disso, meu querido. Obrigado mesmo pela tua força. Tá? Valeu. Irmãozão, cara. Valeu. E agora, a vinheta, como é? Um abraço quadriculando para vocês. E
Fui! Fui!